E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de volta depois de um tempo sumida. Sou muito cara de pau, né? Vivo sumindo, mas eu sempre volto. No vídeo de hoje, para dar continuidade aí ao diário de gravidez, eu quero falar sobre o meu segundo trimestre. Eu confesso que eu estava postergando esse vídeo porque eu pensei que eu não tinha muita coisa para falar sobre o segundo trimestre. Diferente do primeiro, né, que teve muitos acontecimentos, eu, de primeira, pensei que eu não tinha muito o que falar. E aí eu dei uma parada, assim, para pensar sobre como foram esses meses em que eu estive no segundo trimestre. E eu comecei a pensar em tantas coisas, aconteceram tantas coisas que, de certa forma, eu estava colocando como se não tivesse a ver com a minha gravidez. Mas o que acontece comigo, de certa forma, está impactando também na minha gestação. Então eu anotei aqui alguns acontecimentos, algumas coisas importantes que aconteceram nesse segundo trimestre, que impactaram também na minha gestação. Mas, graças a Deus, entrei no terceiro trimestre, muito grata ao Senhor, com saúde, com a minha bebê bem também, que é o mais importante. E eu só tenho a agradecer a Deus. Todas as vezes que eu penso em reclamar, que eu tenho momentos assim, né, de olhar para algo negativo, para algo ruim, me vem à memória o quanto Deus ele tem sido cuidadoso comigo, com a minha bebê, com a minha família. Por mais que tenham acontecido coisas difíceis nesse período, a graça de Deus sobre nós foi tão grande que nós estamos aqui no terceiro trimestre, bem, para a glória de Deus. Então, se você gosta desse conteúdo e quer saber o que aconteceu nesse segundo trimestre, assista esse vídeo até o final, ok? Gente, não repara na minha voz, eu tô melhorando de um resfriado, crise de rinite, né? O pessoal aqui que é do Rio de Janeiro sabe que a gente tá vivendo altos e baixos na temperatura, que um dia muito frio, no outro dia muito calor. A zite ataca, né, de uma forma avassaladora. Então a minha voz tá um pouquinho fanha, é por causa disso. Vamos lá. O segundo trimestre de gravidez, ele vai da 13ª semana à 27ª semana. E eu, inclusive, no momento, estou com 28 semanas e 3 dias, né? Então, já entrei no terceiro trimestre, graças a Deus. Cada fase que a gente vai passando, que a gente vai avançando, a gente tem que se alegrar, a gente tem que celebrar, né, e agradecer ao Senhor. Mas não posso reclamar do meu segundo trimestre. Estou falando graças a Deus porque uma nova fase, a fase final, né, a fase que me leva mais perto de conhecer a minha princesa. Mas o segundo trimestre não foi de todo ruim, na verdade, em relação a sintomas. E aí eu vou começar a falar sobre os sintomas para depois eu falar sobre as outras coisas que aconteceram nesse segundo trimestre. Então, em relação aos sintomas, no primeiro trimestre, como eu falei para vocês, quem não assistiu o vídeo, vou deixar aqui no card para vocês assistirem. No primeiro trimestre, eu tive uma sensação muito de estar doente, né? Aquele cansaço, aquela fadiga, vontade de não fazer nada, aquela sensação bem ruim, principalmente no iniciozinho, né? Então, era uma sensação de estar doente mesmo, apesar de eu não ter vomitado, né? De eu não ter passado tão mal assim como algumas mulheres passam. Mas eu tive muita náusea e muita fadiga e muito cansaço. Então, no segundo trimestre, eu já tive muito mais disposição, vontade de fazer as coisas, vontade de sair, de passear, me senti mais produtiva para trabalhar, me senti mais produtiva para estudar, me relacionar com meu esposo, né? Sair de casa, fazer as coisas, eu me senti mais disposta em relação ao primeiro trimestre. De sintomas assim diferentes que eu não senti no primeiro trimestre e eu senti nesse segundo e tô sentindo até agora, o principal foi a azia, inclusive tô sentindo agora um pouquinho. A azia esteve muito presente nesse segundo trimestre, sabe? Aquela queimação assim na garganta, aquela coisa assim incômoda, aquela sensação de estar cheia, sabe? E eu sentia uma coisa também, que eu até perguntava para outras pessoas, você sente isso? Azia é isso? Porque eu achava muito estranho. Mas eu vou falar que talvez alguém que esteja me assistindo sentiu isso. Quando vinha a queimação, eu sentia uma dor no ouvido. Parecia que essa queimação, ela vinha aqui, ela subia e ia até aqui. Então eu ficava sentindo aquele incômodo assim no ouvido, aquela dor no ouvido. Uma coisa muito estranha. E então esse foi o principal sintoma assim ruim que eu tive nesse segundo trimestre.
Mas eu não vou dizer para vocês que todos os dias eu senti isso, ou que eu não consegui dormir por causa disso. Não, não eram todos os dias. Eu conseguia dormir, não atrapalhava o meu sono. Estou falando isso porque eu tenho uma amiga que ela passou por isso. Ela falava para mim, eu não consigo dormir por causa da azia e tudo mais, várias noites sem dormir, e não foi o que aconteceu comigo. Eu até tinha esse incômodo em alguns momentos era mais forte do que outros, mas isso não me impediu de dormir, de sair, de fazer as coisas. Comecei a identificar alguns alimentos que faziam com que eu ficasse com mais azia. Por exemplo, teve um dia que eu tomei café da tarde, comi um sanduíche com queijo amarelo. Nesse dia eu senti muita queimação. Então eu já comecei a reparar algumas coisas que pioravam e comecei a evitar. Também peguei algumas dicas, né? O pessoal foi me falando, toma coisa gelada, chupa gelo, toma suco cítrico, né? De limão. E aí eu fui tentando fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, pra gente ir superando, né? Essa fase. Então, foi o principal sintoma, assim, ruim que eu tive. Mas também não senti todos os dias, sentia de vez em quando. E é isso, a azia foi o sintoma que apareceu nesse segundo trimestre e continua, né? Porque eu ainda sinto um pouquinho. Outra coisa que eu tive nesse segundo trimestre foi insônia, mas assim, não foram todos os dias, né? Dá pra contar no dedo as noites que eu perdi o sono, né? Sei lá, umas 3 noites assim eu perdi o sono. Mas eu acho que isso é normal, porque a gente começa a chegar no 6º mês, a gente já começa a pensar, né? Ai, meu Deus, o quartinho, não comecei a fazer o quarto, não comprei as coisas para minha bebê e tudo mais. Você vai pensando que tá chegando próximo e as coisas não estão prontas. Então, foi algo que me trazia um pouco de preocupação e me fazia perder, né, o sono. Mas não foi todas as noites, né? Aconteceram algumas vezes. E aí, quando acontecia, eu conversava com o Adriano e ele falava, não, a gente vai resolver, a gente vai fazer, calma, respira. E a gente vai superando, né? Vai conseguindo passar. Mas é normal, né, gente? A vontade de ir ao banheiro, né? Que aumentou significativamente nesse segundo trimestre. Então, conforme a barriga vai crescendo, vai pesando na bexiga e a gente vai indo mais vezes ao banheiro. E tem que ir ao banheiro, a gente não pode ficar se segurando, né, que é perigoso. Então, eu fui muito mais vezes ao banheiro à noite, que é uma coisa que eu não faço normalmente. Eu sou aquela pessoa que eu deito, durmo que nem uma pedra e acordo de manhã, né, me segurando, não acordo de noite para ir ao banheiro. Mas com a gravidez, eu não só acordo, como eu preciso levantar e ir ao banheiro, não posso ficar me segurando. Então, foi algo muito presente nesse segundo trimestre. Tenho ido muito mais vezes ao banheiro e agora por diante, né, cada vez pior. Mas enfim, faz parte. São os sintomas, gente, é só isso que eu lembro de diferente. É por isso que eu disse, né, no início do vídeo, que eu pensava que eu não tinha muita coisa para falar. Mas tiveram outros acontecimentos que me impactaram, que impactaram na minha gestação, e eu quero compartilhar com vocês. No mês de julho, o mês que eu estava... Foi o mês que eu estava entrando, né, no segundo trimestre. Estava saindo daquela fase mais delicada, né, até as 12 semanas, onde há um risco maior, né, de aborto espontâneo. Estava saindo, né, e é um momento bom, que você sente assim, ai, ufa, 12, 13 semanas, agora eu posso respirar mais tranquila. Mas infelizmente, né, nesse período, nós tivemos uma perda na nossa família e isso foi bem impactante para mim, né, com certeza para os meus familiares também. É até um pouco difícil falar sobre isso, eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas eu só quero falar um pouquinho, né, sobre o que eu senti nesse momento. Quando eu recebi a notícia, né, da perda dessa pessoa, foi um choque para mim. Por mais, né, que minha mãe vinha conversando comigo, vinha falando, né, pra gente se preparar, mas eu, no meu coração, eu não acreditava que aquilo poderia acontecer. Eu tinha muita fé, muita certeza que aquilo não iria acontecer. Mas, infelizmente, né, Deus teve outros planos e aquela notícia, ela veio como um avalanche para mim. E eu lembro que eu tive uma crise muito forte de ansiedade. Eu estava com meu marido e eu comecei a passar mal, uma sensação assim
como que se eu fosse vomitar, meu coração ficou muito acelerado. Logicamente, né, meu marido ficou muito preocupado, entrou em contato com a médica. Fui até a médica nesse dia para ela ver como é que o bebê estava. A médica conversou muito comigo, fui me acalmando. Pela bebê, né? Na minha cabeça eu falava, você precisa se controlar, você precisa respirar, mas eu não conseguia ter essa ação, né, de respirar e tal. Realmente foi uma notícia que me pegou de surpresa, por mais que as pessoas falavam, tem que se preparar, eu não estava preparada para aquilo, então eu tive uma reação que não consegui controlar aquela reação. Depois, né, do que passou um tempo, me acalmei, mas 3 dias mais ou menos eu tive crises de ansiedade. O que é a crise de ansiedade, né? Quais eram os sintomas que eu tinha? Que nem todo mundo vai sentir as coisas da mesma forma. E no meu caso, o que eu sentia, né, e eu sabia que era ansiedade, eu comecei a sentir aquela sensação de que alguma coisa ruim ia acontecer, além do que já tinha acontecido, que outras coisas ruins poderiam acontecer. Eu comecei a ter o coração acelerado, assim, muitas vezes durante o dia. Então, aquela palpitação, tinha muita palpitação, muita angústia. Consequentemente, a insônia, né, a dificuldade de dormir e os pensamentos acelerados. E eu fiquei assim durante alguns dias. Mas assim, eu sou psicóloga e como psicóloga a gente entende um pouquinho dos sintomas, né? E se a gente conseguir parar para pensar, a gente consegue identificar. Então, quando eu estava assim no 3º dia mais ou menos, eu não queria ficar tomando remédio, porque tem toda a questão da gestação, não é qualquer coisa que a gente pode tomar, pode afetar o bebê. Então, a médica tinha me passado um calmante, que era natural, e tinha passado alguns chás, né, para eu tomar também, mas eu não queria ficar tomando calmante. Então, quando eu estava ali no 3º, 4º dia, eu comecei a tentar colocar em prática, né, o meu aprendizado da psicologia e também da terapia, né, que eu fiz terapia durante um tempo e na terapia a gente vai aprendendo a se autorregular. Então eu comecei a fazer algumas técnicas da terapia para trazer um pouquinho de calma, né? E talvez mais para frente eu possa falar um pouco sobre essas técnicas, mas eu acho que não é o caso agora para esse vídeo. Mas aos poucos eu fui aplicando aquilo que eu sabia, que eu tinha aprendido para me autorregular e aos poucos eu fui diminuindo essa ansiedade. Mas foi algo assim bem forte, né, que aconteceu logo no iniciozinho aí do meu 2º trimestre. E uma coisa assim que me ajudou muito e talvez possa te ajudar também, né? Talvez você esteja assistindo esse vídeo, tá grávida, aconteceu alguma coisa, você não tá sabendo lidar com isso. E talvez a minha experiência possa te ajudar. Que me ajudou muito, né? Além de ficar pensando na minha filha, né? A pessoa, né, que eu perdi, ela nos deixou muitos aprendizados. Eu tenho certeza que as pessoas que conheceram ela concordam com o que eu estou falando. Era uma pessoa muito positiva, uma pessoa que, mesmo em meio às dificuldades, conseguia ter um olhar positivo para a vida e não se deixava abalar pelas coisas ruins. Sempre tinha uma palavra, sabe? Era uma pessoa muito para cima, sempre tinha uma palavra de fé, de ânimo, que me ensinou muito a ser uma pessoa de fé, que me ensinou a ser uma pessoa mais grata, me ensinou a ser mais leve diante da vida, diante das situações difíceis. E tentar buscar algo de bom, de positivo nas coisas ruins, não deixar que as coisas ruins abalassem de tal forma. E ela nunca se deixou abalar pelas coisas ruins. Era uma mulher forte e uma mulher que olhava para as coisas com um lado positivo. E isso, eu sempre lembrava disso, por incrível que pareça, eu sempre pensava nisso. E eu pensava, né, o que eu tenho de bom agora que eu posso me agarrar? E eu não só tinha, né, como eu tenho um presente lindo no meu ventre. Um presente de Deus, o que me fazia ter esperança em dias melhores, esperança que tinha algo de bom acontecendo, né? Além daquilo de ruim que estávamos vivendo, tinha algo muito bom que eu podia olhar, que eu podia me alegrar e que eu podia me agarrar. E foi isso que me fez, eu acho que, ficar bem, né? É claro, né, gente, que a gente vai ter altos e baixos e tudo bem, vai ter dias que a gente fica mais triste, vai ter dias que a gente fica abatido, mas
eu consegui me levantar disso, né? De não ficar todos os dias triste, de não ficar todo dia abatido. Porque a gente pode até ficar triste, a gente não só pode como deve. Quando a gente vive algo ruim, quando a gente vive uma situação difícil, a gente tem que chorar, a gente tem que acolher, a gente tem que entender que faz parte você chorar. Mas o que a gente não pode permitir é que esse sentimento permaneça, né? Que a gente fique nessa situação de choro. A gente precisa olhar para algo positivo que está acontecendo na nossa vida para a gente se levantar e ter bons momentos e ter dias felizes. Então eu consegui olhar para minha filha e encontrar, né, força, encontrar alegria, encontrar ânimo para continuar, né, vivendo esse momento que eu tanto sonhei, que eu tanto planejei. E uma das coisas que eu mais desejava, assim, sempre, né, mesmo antes de estar grávida, mas eu sempre pensava nisso. Quando eu estivesse grávida, que a minha gestação fosse uma gestação alegre, saudável, que fosse uma gestação para cima, feliz, porque eu entendo como psicóloga quanto é importante esse momento para o desenvolvimento da criança. Concordo com a teoria que nós somos formados também, a nossa personalidade também é formada no ventre. Alguns traços de personalidade. E eu tinha muito isso em mente, que eu queria ter uma gestação tranquila, alegre, pra cima, porque eu queria que minha filha fosse alegre, pra cima. E quando engravidei, já engravidei nesse turbilhão de coisas acontecendo e eu tinha muito medo de não conseguir ter uma gestação alegre, de não conseguir ter uma gestação bem. Mas graças a Deus, né, eu posso dizer que eu tive sim momentos de lágrimas, de preocupação, mas eu tive muitos momentos também de alegria, muitos momentos gostosos, assim, né? Inclusive a nossa revelação que nós fizemos em agosto, nós resolvemos fazer, minha família me apoiou, não, vamos fazer sim. E foi muito bom, foi um momento muito maravilhoso. E foi mais um acontecimento, né, nesse segundo trimestre. Foi a revelação do sexo da nossa bebê. Mas assim, foi a revelação, mas eu já sabia que eu ia ser mãe de uma menina. No outro vídeo eu falei um pouquinho sobre isso, né? Antes mesmo de estar grávida, eu tive um sonho que ficou muito na minha memória, aquele sonho. Porque existem sonhos e sonhos, né? Geralmente eu sonho com um monte de coisa nada a ver. Minha mãe sempre fala, você sonha porque você assiste muito filme, assiste série, e você sonha as coisas assim, umas histórias. Mas tem aquele sonho que é diferente, que você lembra dele o tempo inteiro, né? E eu lembro que eu tive um sonho que eu tinha uma filha. E eu olhava assim, eu conseguia ver todos os detalhezinhos do rosto dela. E eu ficava apaixonada assim por ela. Apaixonada. E eu lembro que eu acordei com aquele sentimento daquele sonho, aquele sentimento gostoso assim de ter uma filha. E, inclusive eu sentia um amor muito grande, mas eu sentia saudades também. Como se ela estivesse me fazendo falta. E eu acho que dali por diante eu comecei a achar, né, que eu seria mãe de uma menina. Depois de muito tempo, né, 2, 3 anos que eu vinha a engravidar. E quando eu engravidei, eu muito ansiosa, né, como sou, falei, Deus, eu vou fazer a revelação, mas eu gostaria muito de saber pelo Senhor qual vai ser o sexo do meu bebê, né? E eu falei, eu quero saber antes de todo mundo, da ultra, de tudo. E na noite que eu fiz essa oração, eu sonhei com uma menina. Então eu guardei aquilo no meu coração. Eu falei, eu vou ser mãe de menina. Mas as pessoas ficam perguntando, né, o que você quer e tal. E eu ficava com medo de falar. E depois ser um menino, sei lá, e eu me senti mal por ter rejeitado ele, né? Olha só como nós somos. A gente pede a Deus pra falar com a gente. Deus fala e a gente ainda tem dúvida, né? Isso é algo que eu preciso vencer. Eu preciso romper a minha incredulidade. Eu sou muito incrédula às vezes. E Deus falou comigo lá atrás, naquele sonho. Deus falou de novo. O Adriano sonhou também. Ainda ficava nessa dúvida, né? Se ia ser menina ou não. Mas eu já sabia, assim, no meu coração eu já sabia. Só não queria falar para as pessoas que eu tinha certeza. Mas eu já sabia. E quando foi a revelação, né? Foi uma semana antes do meu aniversário, né? A gente fez o almoço, porque eu não consegui fazer no dia do meu aniversário. Foi um momento muito gostoso, assim, de viver. Que vai ficar sempre registrado na minha memória. Esse trimestre também, gente, eu comecei a sentir minha bebê, né? Mexendo dentro de mim. Algumas pessoas falavam, né? Com 18 semanas
de 16, 17, 18 semanas você já começa a sentir algumas coisinhas e tal. E eu até falava para as pessoas que eu sentia, sabe? Quando me perguntavam, eu falava, você já tá sentindo? Eu falava, já. Mas, sinceramente, eu não tinha certeza se o que eu estava sentindo era o bebê. Eu sentia umas coisas assim na minha barriga, mas não dava para ter certeza. Eu lembro exatamente o dia que eu tive certeza que era ela que estava se mexendo na minha barriga. Tenho certeza porque nesse dia eu estava fazendo alongamento dos cílios. Acabei ficando um tempo deitada naquela maca, né? Eu ia fazer 20 semanas na segunda-feira, né? Eu ia completar 20 semanas, eu fiz esse alongamento na sexta-feira. Então eu tava quase com 20 semanas. E nesse dia eu senti os chutinhos, né? Eu não sei se era chute, o que era, mas eu senti de uma forma mais forte, assim. Não dava pra se confundir, eu sabia que era ela. E nesse dia foi muito maravilhoso também. Senti ela se mexendo assim e eu fazendo o alongamento. Aí eu falei com a menina, meu bebê tá se mexendo. E agora eu sei que ela tá se mexendo de verdade. Foi quando eu estava com quase 20 semanas que eu senti de verdade, com certeza, que ela estava se mexendo. E é a sensação mais maravilhosa do mundo. Não tem, assim, como explicar quanto é gostoso sentir que tem um bebezinho aqui de verdade, né? Que tá se mexendo, que tá crescendo. E, nossa, não tem nada mais gostoso nesse mundo, eu acho. Pra mim foi a sensação mais maravilhosa. Até hoje eu ainda fico toda boba, né, quando eu sinto. Eu tô começando a sentir dor, né, quando ela se mexe. Agora ela tá crescendo, mas eu gosto muito de sentir, eu fico toda feliz. Quando ela tá mais quietinha, eu fico preocupada. Enfim, então tudo isso também aconteceu nesse segundo trimestre. Teve algo também muito importante que aconteceu nesse segundo trimestre, que foi a troca de médico. Gente, eu troquei de médico com quase 4 meses, né? Então, assim, eu acho que eu estava com 17, 18 semanas por aí, quando eu resolvi trocar de médico. Vou falar de uma forma bem resumida, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. O que acontece? A médica que eu iniciei meu pré-natal, uma médica indicada por uma vizinha, uma pessoa que eu conheço, que teve bebê há pouco tempo. Então ela me indicou, a médica que aceitava o plano que eu tinha, falou muito bem da médica e tudo mais. Pesquisei também em outros lugares com outras pessoas. É uma médica muito bem conceituada, muita gente fala bem dela. Porém, eu não tive uma boa experiência com essa médica, desde o primeiro dia. Vocês lembram do primeiro vídeo que eu gravei? Eu falei, né, sobre as primeiras vezes que eu fui ao médico e que ela não teve uma reação como eu esperava, né? Não sei se vocês assistiram o vídeo, se não assistiram, assistam. Mas lá eu comento sobre isso. E eu achei que a médica sempre foi ríspida na maneira dela de falar comigo, desde o início, desde a primeira consulta. Nas primeiras consultas, na primeira e na segunda, eu acho que fui sozinha. Na terceira ou na quarta, o Adriano foi comigo. E aí eu pedi pra ele observar, pra ver se era uma coisa da minha cabeça, pra ver se se eu estava sensível demais e estava levando para um outro lado. O Adriano é o tipo de pessoa que ele não é sensível, ele não é aquela pessoa que se magoa por qualquer coisa, que enxerga essas coisas assim com maldade. Pelo contrário, ele é muito distraído para essas coisas. Mas ele reparou também, ele percebeu também que a médica era um pouco ríspida na maneira de falar e tal. E aí ele até falou, mas talvez seja o jeito dela, né? Assim, pela idade, né? E ela é bem mais madura. Então, às vezes, já tem esse jeito de falar, mas não é maldade nem nada. Então, eu aceitei, né, isso que ele falou, entendi. Em relação ao profissionalismo, ela não deixou a desejar, né? Fez tudo o que tinha que fazer, sempre. Mas todas as vezes que eu ia para consulta, eu tinha essa sensação assim ruim, de não me sentir à vontade para perguntar, para falar. Porque às vezes algumas perguntas que eu fazia, eu recebia uma resposta um pouco mais ríspida, um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco menos sensível, até mesmo pro assunto, né? Que é uma gestação, primeira gestação. Então, a mamãe de primeira viagem, ela tá sempre com muitas dúvidas
com medo. Então eu perguntava coisas relacionadas à alimentação, né? E sempre recebia a resposta, mas de uma forma que me fazia me sentir um pouco mal, um pouco envergonhada. E eu comecei a ter um medo. Comecei a ir para as consultas e ter medo de falar, de perguntar. E isso é muito ruim. E eu comecei a ficar triste, na verdade. Porque eu chegava em casa e eu ficava, poxa vida, eu vou levar toda a minha gestação sentindo isso, com medo, com vergonha de perguntar. É muito ruim, é um momento maravilhoso da minha vida e eu quero vivenciar de uma forma intensa. Então, comecei a me sentir desse jeito, comecei a orar. Comecei a falar, Deus, me dá uma direção. Porque o Adriano começou a falar, muda de médico. Então, se você está se sentindo assim, muda de médico. Mas eu pensava, nessa altura, será que eu posso mudar? Ela já me acompanhou desde o início. Fiz todos os exames com ela. Será que eu posso fazer isso? Então, aquele medo, né, de tomar qualquer decisão que poderia me prejudicar minha filha, né? Então, eu comecei a orar, pedir a Deus direção. E acredito que Deus colocou algumas pessoas no meu caminho, né, para me falar sobre isso, assim, meio que do nada, conversando com uma amiga, né, uma amiga que eu acabei de conhecer e nos tornamos amigas, e ela começou a falar da gestação dela e me falou da médica dela. Falou muito bem da médica dela e tal. Eu contei a minha experiência para ela e ela me incentivou, você tem que ir lá, marca uma consulta e tal. Mas ainda assim eu estava com medo de mudar de médico naquela altura, né? Eu já estava com 3 meses, eu acho. E aí depois eu conheci uma outra pessoa que estava grávida, que já tinha uma filha, estava grávida da segunda filha, que também estava fazendo acompanhamento com essa mesma médica, dessa amiga. E aí ela começou a me falar também, me incentivar, não, porque você tem que ir e tal. Insistiu, enfim. Acabou que elas me convenceram a marcar uma consulta. Elas disseram, olha, ela é muito difícil de você marcar consulta, mas insiste, mesmo que demore um pouco, você vai, mesmo que seja daqui a 2 meses, você vai. E aí, por incrível que pareça, quando eu liguei, eu consegui marcar no mesmo mês com ela. Tava tendo alguma situação, né, de mudança no consultório, de planos de saúde, que ela tava tendo, muitas pessoas não estavam conseguindo se consultar com ela. Então, nisso, eu consegui marcar com ela naquele mesmo mês. E aí, gente, foi outra coisa totalmente diferente. Foi uma consulta, assim, normal, né? O normal que deveria ser normal, né? A atenção, a sensibilidade, eu poder perguntar sobre qualquer coisa, sobre a alimentação, sobre o parto, né? E poder ter uma resposta mais sensível. Então, aquilo foi muito bom pra mim, era aquilo que eu esperava. Então, eu mudei de médico com 4 meses, né? Com mais de 4 meses de gestação, quase 5 meses, eu mudei de médico por conta disso. E até o momento eu estou muito satisfeita com o acompanhamento desse médico, com a atenção, com a sensibilidade. Então esse foi um acontecimento também nesse segundo trimestre. E fica aí a dica para você também, né? Se você tá se consultando, não tá se sentindo à vontade, pensa bem, dá uma pesquisada, conversa com outras pessoas, porque esse é um momento único na nossa vida e a gente tem que se sentir bem com o médico que a gente está se consultando. A gente tem que se sentir à vontade, a gente não pode ficar se sentindo envergonhado de fazer perguntas, mesmo que seja uma pergunta leiga, né? Uma pergunta às vezes idiota, mas não importa, né? Pra gente tudo é importante, então a gente precisa se sentir dessa forma. E pra mim foi muito bom ter feito isso, e eu agradeço muito ao Senhor porque eu orei e Ele me conduziu. E essa é a resposta, né, gente? Quando a gente não sabe o que fazer, a gente precisa orar e pedir direção a Deus. Então, acho que esses foram os principais acontecimentos nesse segundo trimestre. Agora eu estou no terceiro trimestre, muito grata ao Senhor, animada. Agora a gente está no momento de arrumar o quarto, de fazer as coisas aos poucos, mas ao mesmo tempo correndo, né? Porque o tempo passa voando. Espero que em breve eu possa contar para vocês o diário do terceiro trimestre, o relato do meu parto e dizer que foi tudo maravilhoso, foi tudo lindo, porque eu creio que assim será, em nome de Jesus.
Muito obrigada a você que assistiu até o final. Eu sei que esse vídeo tá longo, mas tinha muitas coisas importantes para contar. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, não deixe de comentar o que você achou, para que esse vídeo ele tenha maior relevância e chegue a mais pessoas. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Mas deixa eu mostrar pra vocês, né, a minha barriguinha de 28 semanas. Então assim está a minha barriguinha. Peraí. Assim está a Heleninha aqui, fazendo muita baguncinha.